Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo do Vem Segue-me, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tópico, tá bom? Se me arrepender, o Salvador vai me acolher, me proteger e curar, certo? Isso é o tópico de hoje. Então, esse tópico de hoje, esse tema de hoje, vai estar entre o capítulo 8 e 10 do livro de Terceiro Nef, tá bom? Então, vamos lá cumprir a nossa missão de hoje, né? Então, gente, uma coisa ontem ficou possível de gravar, né? Ontem foi o aniversário da minha esposa, Vanessa, né? Ela completou mais um aninho de vida e eu estive envolvido em algumas atividades que levavam em consideração o dia do seu aniversário, né? Inclusive, vieram aqui também visitar ontem uma irmã e a mãe dela e um neto, então ficou bastante tumultuado aqui. Não tive como gravar o vídeo ontem, tá bom? Então, vamos seguir e vamos começar o nosso trabalho de hoje. Se me arrepender, o Salvador vai me acolher, proteger e curar. O que você imagina que as pessoas sentiriam depois de experimentar a destruição e a escuridão descrita em Terceiro Nefe? Bom, de fato, né? Eu, particularmente, eu pensaria que era o fim do mundo, que seria o juízo final chegando para descer o sarrafo naqueles que estavam ali, certo? Então eu só veria aquele sinal como algo negativo, como destruição. Em momento algum eu conseguiria ligar toda aquela destruição, toda aquela mortandade, todas aquelas tragédias que estavam acontecendo, todas aquelas calamidades a alguma coisa positiva, certo? Mas aí vem a, a, a seguir. Ele diz bem assim: o que podem ter sentido quando ouviram a voz do Salvador falando sobre luz, misericórdia e redenção nos capítulos 9 e 10. Bom, gente, então, muito provavelmente, o que eu vou me colocar no lugar dessas pessoas que estavam lá, sabe? Vou imaginar que eu estava lá. Em meio a tanto tumulto, em meio a tanto caos, se eu ouvisse uma voz como essa, a voz do próprio Salvador, falando sobre luz, falando sobre misericórdia e redenção, eu me sentiria alentado e confortado em meio a essa dificuldade. Só tem um problema. Tem mais um ponto aí que me veio à mente aqui agora. Estava tudo escuro. Eles não conseguiam fazer fogo. A escuridão ficou por 3 dias. Se a voz não foi uma voz, digamos assim, sobrenatural, como distinguir que era a voz de Cristo? Você tá vendo nada. Você ouve uma voz e aí você começa a pensar, de quem é essa voz? Quem está falando? Acho que alguém já brincou aqui de cobra cega, né? Você fica totalmente vendado, você não enxerga nada. E quando você escuta a voz, você sabe de onde a voz vem. Mas será que a voz de Cristo, ela foi uma voz que todos perceberam que era a voz dele? Então, com certeza, a resposta para isso é: aqueles que reconheceram como a voz de Cristo, aqueles que identificaram a voz como vinda do céu, para esses foi maravilha. Era a certeza de que aquele não era o fim. Era a certeza de que aquela era uma possibilidade, aquela era um momento, aquela era uma dificuldade a mais que eles estavam vivendo, mas que iria passar, certo? Então, tenho certeza. Certo? É a mesma coisa quando a gente quando eu era criança, né? Às vezes minha mãe saía e deixava-me em casa e a vizinha tinha que me olhar. Não eram umas saídas muito longas, às vezes ela tinha que
tipo, pegar o leite na padaria e que demorava 20, 30 minutos, e ela trancava a porta e me deixava só. E a vizinha, de vez em quando, subia pelo muro e dizia, Neto, tá tudo bem? Eu tá. Mas aquele momento de solidão, trancado ali, era algo assombroso, algo que dava um medo muito grande que nunca fosse acabar. E quando a mãe chegava, dizia, Neto, antes de abrir a porta, ajeitar, Neto, eu já corria para a porta, porque aquela voz me trazia segurança, aquela voz me trazia a certeza de que agora tudo estava bem. Não importa o que eu havia passado, que tudo estava bem. Eu acho que é algo parecido com isso, que os nefitas, que os fiéis, que os santos daquela época devem ter sentido ao ouvir a voz de Salvador falando sobre luz, falando sobre misericórdia e falando sobre redenção, nos capítulos 9 e capítulos 10 do livro de Mormon, no livro de Terceiro Nefe. Embora o Salvador tenha declarado que a terrível destruição foi a consequência do pecado do povo, ele prometeu curar aqueles que se achegassem a ele e se arrependessem, certo? Vamos ler aqui antes de fazer um comentário. Terceiro Nefe, capítulo 9, versículo 2 e depois o versículo 3. E ele diz bem assim: Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, que caíram por causa das suas iniquidades e abominações. Ó, fede todos que fostes poupados, porque ereis mais justos do que eles. Não, não volvereis a mim agora. Arrependei-vos de vossos pecados e convertei-vos para que eu vos cure. Né? Então a Escritura ela fala sobre isso mesmo. Havia sido profetizado que se o povo não vivesse em retidão, destruição, morte e guerras iriam acontecer. E estava tudo acontecendo, certo? E aconteceu. Então houve de fato muitas mortes, muitos transtornos, muitas percas, né? E o próprio Salvador se ressentiu com isso, né? Porque, quer queira ou não, são preciosos para ele. Pecador ou não, o Senhor nos ama. E o Senhor quer que nós sejamos parte do seu rebanho. Então, quando um se perde, ele fica muito triste. Ao contrário do inimigo, né? Ele se regozija, ele fica feliz a ver que alguns se tornarão tão miseráveis como ele próprio, né? Então, a destruição é consequência. E aí ele faz uma advertência ao povo. É como se diz, gente, aproveite esse sofrimento agora. Medita, pensa, você quer para isso, você quer que isso fique para toda a sua eternidade? Então aproveita isso agora, arrependam-se e vivam justamente. Só depois é que venham me procurar, quando estiverem verdadeiramente arrependidos, porque é igual a aqueles casamentos. Tem uns casamentos aí que o cara não quer mais nada com basquete, né, como se diz, adora fazer coisa errada, né? E aí de repente ele diz: Não, amor, eu mudei, eu mudei. Aí a esposa vai lá porque ama, porque gosta, dá uma chance pro cara. Aí o cara pronto na primeira oportunidade, né? Então não estava arrependido realmente, né? Então é isso que ele quer. Ele queria que as pessoas passassem por uma verdadeira mudança para depois procurá-lo, porque aí sim ele iria converter-vos e depois curá-los. Certo? É importante essa análise desses versículos, como ele fala, né? O elder Neil Anderson, ele declarou a respeito disso, viu? Maravilho-me com os braços da misericórdia e o amor do Salvador, que envolve as pessoas arrependidas. Por pior que tenha sido o pecado, testifico que o Salvador pode perdoar nossos pecados e está ansioso por fazê-lo. E isso é verdade, gente. E isso é verdade.
O Salvador, ele anseia por nosso arrependimento. Não arrependimento de boca, mas o arrependimento verdadeiro. E quando nós fazemos isso, não tem outra não. Ele vai esquecer os nossos pecados, ele vai perdoar e nós vamos conseguir alcançar aquilo que é esperado de nós. Certo? Então, o Elder Anderson, ele diz maravilhosamente, ele se impressiona com quão grande é a misericórdia do Senhor e o amor para conosco, né? Porque é algo inimaginável, né? Uma pessoa que sofreu tanto, passou por tantas dificuldades e ainda assim nos amar tanto. É até difícil entender um amor como esse, né? Então, essa citação do Elder Anderson está no discurso Arrependendo-vos para que eu vos cure. Está na Lia Ronda de novembro de 2009, na página 41. Lá em terceiro Nef 9 e 10, existem algumas evidências da misericórdia de Cristo e seu profundo desejo de perdoar. Então, essa é uma tarefa que todos nós vamos ter que fazer. Tá bom? Então, ler o capítulo 9 e 10 e identificar as evidências da misericórdia de Cristo e seu profundo desejo de perdoar. Vamos fazer assim? Quem assistir esse vídeo, vamos fazer o desafio hoje? Então, leia terceiro Nef 9 e 10 hoje. E nos comentários desse vídeo, gente, coloque pelo menos alguma evidência ou da misericórdia ou do desejo profundo de perdoar que o Salvador tem por nós. Certo? Então, façam isso. Assistam o vídeo, leiam os capítulos 9 e 10 de terceiro Nef. Encontrando alguma evidência, vem aqui nos comentários, deixa o comentário qual foi alguma evidência ou da misericórdia ou do desejo de perdoar. Irmão Neto, posso colocar os dois? Pode, fica à vontade, não tem problema algum. Ok? Aí ele dá um exemplo de como isso pode acontecer. O que você encontra em terceiro Nef 9, versículo 13 e 22. Vamos ver o que é que nós encontramos em terceiro Nef 9, 13 a 22. Ó vós todos que fostes poupados, porque eres mais justos do que eles, não vos volvereis a mim agora. Arrependei-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure. Sim, em verdade vos digo, se vierdes a mim, tereis vida eterna. E eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier eu receberei, e bendito são os que vêm a mim. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra, e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim o Pai glorificou seu nome. Vim aos meus e os meus não me receberam. E as escrituras relativas à minha vinda cumpriram-se. E todos os que me receberam, permiti que se e a todos que me receberam, permiti que se tornassem filhos de Deus. E o mesmo farei a todos os que crerem em meu nome, pois eis que por mim vem a redenção, e em mim cumpriu-se a lei de Moisés. Eu sou a luz e a vida do mundo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. Oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com o coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas, que por causa de sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não souberam. E eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo, e salvar o mundo do pecado. Portanto,
Todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim, como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus, e eis que por eles dei a vida, e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos, vinde a mim, ó vós, confins da terra, e salvai-vos. Essa foi a primeira escritura. Tem diversas referências aí ao desafio que ele faz, né? As evidências de misericórdia e o desejo de perdoar. Tem diversas, certo? Agora vamos para o 10, capítulo 10, versículo 1 a 6. E então eis que aconteceu que todo o povo da terra ouviu estas palavras e testemunhou-as, e após estas palavras houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Portanto, houve silêncio em toda a terra pelo espaço de muitas horas. E aconteceu que novamente o povo ouviu uma voz, e todo o povo ouviu-a e deu testemunho dela que dizia: o povo destas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei, como a galinha junta seus pintinhos sobre as asas, e alimentei-vos. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos sobre as asas. Sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, como vos haveis caído? Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha ajunta seus pintinhos e não o quisestes? Ó vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos juntarei, como a galinha junta seus pintinhos sobre as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim firmes com o propósito de coração. Certo? Essa foi a segunda escritura. Então, nessas escrituras aí, gente, a gente já encontra vários indícios. Por exemplo, se eu fosse fazer alguma anotação, eu usaria, por exemplo, na primeira escritura, dentre as muitas que foram lidas, né, eu poderia usar, por exemplo, o versículo 15. 15 não, desculpa, o 14. Certo? Quando ele diz: Eis que o braço da minha misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu receberei. Então, quer prova de uma misericórdia maior e quer prova de que ele está sempre disposto a nos perdoar maior do que essa? Quando ele diz: Olha, tipo assim, as portas estão abertas, meu amigo. Se você quiser entrar, eu vou te receber com a maior da boa vontade do mundo. Agora só venha se você quiser vir mesmo. Então, ele nunca fecha as portas para nós. Nós é que optamos por ir por outro caminho com as nossas escolhas. Então, tem muitas referências aí a essa grande misericórdia e esse grande desejo de perdoar. Também na segunda escritura, gente, quando ele diz nesse versículo final, quando ele diz no 6, ele diz: Quantas vezes vos ajuntarei? No versículo anterior que ele diz que quantas vezes eu quis ajuntar e vocês não quiseram. Então o Senhor está sempre ali disposto a nos perdoar, disposto a nos proteger e é disposto a fazer tudo isso. Certo? Então, continuando. Então, em terceiro Nef, 9, 13 a 22 e em 10, 1 a 6, que o ajuda a sentir o amor, a misericórdia do Salvador. Então, o que é que tem aí que nos ajuda a sentir tanto o amor como a misericórdia do Salvador? Todas essas experiências, né, que falamos, né? A vontade que ele tem que está sempre de braços abertos. É igual o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, né? Ele está sempre de braços abertos. Nós é que às vezes nos esquivamos e vamos para outro caminho. Juro que eu não sei por que a gente faz as coisas erradas. Porque a gente faz as coisas erradas e depois se arrepende. Fica, por que eu fiz aquilo? Mas eu não entendo por que a gente faz as coisas erradas. É a natureza carnal que temos
Então, alimenta a sua natureza eterna, a sua natureza espiritual, para que sua natureza espiritual seja maior. Então, esse é o caminho. Não adianta a gente ficar se escondendo e dizendo, não, é porque eu sou da. A minha carne fala mais alto. Fala mais alto porque a sua espiritualidade está baixa. Se a sua espiritualidade estiver alta, se você estiver estudando as escrituras todo dia, se você estiver fazendo as ordens familiares, cumprindo os mandamentos, honrando todos os convênios assumidos no templo, pode ter certeza que a sua espiritualidade vai estar mais alta. É fato. Então a culpa de pecarmos é nossa. Ou por negligência, ou por opção. Certo? Aí, continuando agora, né? Pense nas experiências em que sentiu que ele estava ajuntando e alimentando você. Ó povo dessas grandes cidades que caíram, sois descendentes de Jacó, sim, que sois a casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei, como a galinha junta seus pintinhos sobre as asas e os alimentamos. Gente, isso é muito interessante porque eu estou criando um casal de galinhas há alguns meses. E essa semana, inclusive, sábado para o domingo, a minha galinha chocou 8 pintinhos. E é muito bacana, eu tenho sempre olhado eles, eu tenho olhado o cuidado que ela tem com eles. Sempre quando chega alguém desconhecido ou quando alguém se aproxima, ela se abaixa, abre as asas e se encolhe para que eles fiquem todos ali, ó, embaixo dela, protegido contra qualquer coisa. E os pintinhos ficam lá, porque sabem naturalmente que ali é protegido. Logo quando eles nasceram, por maior que fosse a curiosidade deles ou a fome, eles ficavam embaixo dela. No ninho mesmo, eles ficavam embaixo dela. E eu ia lá, eu disse, eles não vão sair não, nem para comer. Ficava agoniado, né? Porque já era segunda-feira à tarde e nada deles saírem de lá. Por quê? Porque ainda o último ovo ainda não tinha estourado. Então ela ficava lá, protegendo a todos, e eles ficavam lá. Mas nós, que temos inteligência, né, que racionalizamos, nós fazemos o contrário. Nós saímos do lugar mais protegido, que é a proteção de Cristo, e vamos para o mundo arriscar nossas fichas, que normalmente acabamos perdendo. Certo? Então, quando ele fala em a galinha juntar os ajuntar-vos como a galinha junto aos seus pintinhos, para mim ganha mais sentido, porque eu estou vendo isso na minha realidade hoje, e eu vejo quanto nós somos burros, estúpidos mesmo, acho que essa é a palavra, né? Porque é o lugar mais protegido é junto ao Senhor. É o melhor lugar para nós estarmos é junto ao Senhor. E nós deliberadamente escolhemos ir para distante do Senhor. Tomar um caminho mais perigoso, né? Então, realmente é. Então, ele nos ajunta e nos alimenta quando ele nos protege do mal, quando ele nos livra dos desafios, quando ele abre uma porta de emprego que estava fechada, quando ele nos abençoa com saúde, quando ele nos guia, nos orienta e nos dá discernimento para fazer as coisas certas. Em todos esses momentos nós podemos ver ele nos ajuntando e nos alimentando. Finalizando a aula de hoje, considere a possibilidade de escrever essas experiências em um diário, ou conversar sobre elas com seus entes queridos, né? Então é uma possibilidade que nós temos de fazer isso, é uma maneira de pregar o evangelho, né? Então, tudo isso que você sentir, seus sentimentos ao estudar essa aula, anote em um diário. Eu não tenho diário, eu não vou mentir. Uma vez eu tentei fazer um diário, mas eu não consigo. Eu não consigo. Para mim é um desafio enormemente gigante fazer uma coisa diariamente. Para mim vem sendo um desafio muito grande fazer esses vídeos todos os dias, certo? Porque eu não tenho um, uma organização suficiente para conseguir fazer algo pontual e diário todos os dias. Eu não consigo. Eu já me sinto vitorioso porque desde que começamos
Em praticamente todos os dias eu coloquei vídeo, mas sempre acontece alguma coisinha ou outra que eu não consigo colocar o vídeo no dia, certo? Ontem eu podia ter colocado, certo? Eu tive alguns momentos durante a manhã que eu podia estar fazendo isso, mas não, eu faço depois do almoço e aí aconteceu o problema e eu não pude fazer. Então, eu não sei o que é até um desabafo, né, pessoal, que eu não consigo diligentemente fazer uma coisa. Então, eu não tenho diário por isso, porque eu já comecei algumas vezes, eu tentei e foi um fiasco. Mas nunca é tarde. Vou repensar um momento mais adequado para que eu possa fazer um diário. Talvez não um diário escrito à mão, mas eu vou pensar na possibilidade de um diário digital, uma vez que nós temos celulares e computadores que nos permitem fazer isso, né? E de uma maneira mais eficaz, para que não percamos o que foi escrito. Certo? Então, gostaria de encerrar esse vídeo com essas palavras, né? Não desanimem. Por mais que vocês se sintam mais incapazes, como eu me sinto incapaz de fazer um diário, não desanimem. Vamos tentar sempre de uma nova forma. Pedir ajuda ao Senhor, porque Ele vai nos dar a força para fazer o que é preciso. Então, precisamos nos aproximar dEle. Precisamos do seu perdão. Precisamos nos arrepender, porque só Ele vai nos acolher, nos proteger e nos curar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.